Imaginem descobrir que sua esposa está traindo vocês, com o padre, que vai batizar o filho de vocês. Acham impossível? Então se preparem para a história mais chocante que já chegou até este canal. Um pai de família, homem de fé, descobriu da forma mais cruel que a mulher que ele amava há 15 anos mantinha um caso secreto há 3 anos com o próprio padre da paróquia. E o pior, toda a comunidade religiosa sabia, mas ninguém teve coragem de contar. Se vocês já sentiram aquela desconfiança no peito, aquele instinto alertando que algo não estava certo no relacionamento, mas tentaram ignorar por medo de parecerem paranoicos, vocês vão entender perfeitamente o que este homem passou. Comentem aí se já passaram por algo parecido, porque esta história vai mexer com vocês de uma forma que jamais imaginaram. Nos próximos minutos vocês vão descobrir como um homem conseguiu transformar a maior traição da sua vida na lição mais poderosa sobre fé, perdão e reconstrução. Mas primeiro, precisam conhecer como tudo começou. Meu nome é Eduardo, engenheiro civil, casado há 15 anos com Patrícia. Sempre fui um homem de fé que encontrava na igreja não apenas refúgio espiritual, mas uma segunda família. Padre Henrique dirigia nossa paróquia há 8 anos, homem aparentemente santo, que conquistou o respeito de todos. Eu o admirava profundamente. Quando nosso filho Miguel nasceu há 3 anos, foi ele quem nos orientou sobre criação cristã. Decidimos batizar Miguel aos 3 anos. A preparação durou 3 meses com encontros semanais, onde Padre Henrique nos orientava sobre valores cristãos. Patrícia sempre se mostrava empolgada com esses encontros. Vocês já perceberam quando alguém próximo muda sutilmente o comportamento, mas vocês tentam ignorar porque confiam nessa pessoa? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Durante esses meses, Patrícia começou a se arrumar com mais cuidado para ir à igreja, usava perfumes diferentes, sempre chegava mais cedo aos encontros. Quero organizar algumas coisas na igreja, dizia. Eu, confiante, achava bonito ver minha esposa tão dedicada à fé. Como pude ser tão ingênuo? 3 dias antes do batismo, Patrícia disse que precisava ir à igreja para o último encontro com Padre Henrique. Era quinta-feira, 7 da noite. Saiu dizendo que voltaria em 2 horas, mas só retornou às 11h30. Quando perguntei sobre a demora, disse que conversaram sobre detalhes da cerimônia e depois organizou materiais para o batismo. Na sexta-feira, acordei com sensação estranha, inquietação inexplicável. Era como se meu instinto tentasse me alertar sobre algo que minha mente racional se recusava a aceitar. Quantos de vocês já sentiram essa angústia no peito? Essa intuição gritando que algo estava errado? Decidi sair mais cedo do trabalho e passar na igreja para esclarecer detalhes da cerimônia com Padre Henrique. Eram 4 da tarde quando cheguei à paróquia. A igreja estava silenciosa, com a atmosfera serena típica dos finais de tarde. Entrei pela porta lateral e escutei vozes vindas da sacristia. Reconheci imediatamente a voz de Patrícia, conversando em tom baixo, quase sussurrando. Aproximei-me discretamente, pensando em surpreendê-la. Conforme me aproximava, percebi algo estranho naquela conversa. O tom era íntimo, carinhoso demais para ser apenas preparação de batismo. Foi quando escutei Padre Henrique. Meu amor, depois de domingo, não vai ser fácil nos encontrarmos assim. Seu marido pode ficar desconfiado. E a resposta de Patrícia me gelou o sangue. Eu sei, querido, mas não podemos parar agora. Estes 3 anos foram os melhores da minha vida. Meu mundo desabou naquele momento. 3 anos, exatamente a idade do Miguel. A traição começou quando meu filho nasceu. O homem em quem eu depositava confiança espiritual estava tendo caso com minha esposa. E o pior, eles escolheram a casa de Deus como local para encontros secretos. Saí cambaleando, tentando processar o que descobri. Fiquei no estacionamento por 1 hora, apenas tentando entender como minha vida se transformou numa mentira tão cruel. O padre que batizaria meu filho era o mesmo que destruiu minha família. A mulher que amava há 15 anos me traía há 3 anos com figura que representava tudo o que considerava sagrado. Voltei para casa fingindo normalidade, mas por dentro era caos emocional. Patrícia chegou 1 hora depois,
Me cumprimentou com um beijo no rosto e perguntou como foi meu dia. A naturalidade com que mantinha a farsa me revoltou ainda mais. Quantas vezes ela saiu de casa para encontrar o padre enquanto eu cuidava do nosso filho? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei observando Patrícia ao meu lado, tentando entender como fui tão cego. Os sinais estavam todos lá: mudanças de comportamento, interesse excessivo pelos assuntos da igreja, chegadas tardias, carinho especial que demonstrava pelo padre Henrique. Eu interpretei tudo como devoção religiosa, quando era paixão adúltera. O que mais me doía não era apenas a traição, mas profanação de tudo o que considerava sagrado. Minha fé, família, igreja, tudo contaminado por essa mentira sórdida. E agora teria que decidir o que fazer, sabendo que no domingo meu filho seria batizado pelo próprio homem que destruiu nossa família. Para vocês que estão assistindo e já desconfiaram de traição, deixem nos comentários. Como vocês lidariam com uma descoberta dessas? Porque o que eu estava prestes a descobrir sobre essa paróquia ia muito além da traição entre minha esposa e o padre. Vocês já passaram pela experiência de descobrir que todos os sinais da traição estavam na cara de vocês, mas vocês escolheram ignorar por medo de enfrentar a realidade? Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela madrugada de sábado, deitado ao lado de Patrícia, fingindo dormir enquanto analisava cada detalhe dos últimos 3 meses. Como pude ser tão ingênuo diante de evidências tão claras? A primeira pista surgiu no segundo encontro de preparação. Estávamos na sala paroquial com outros 3 casais que também batizariam seus filhos. Padre Henrique falava sobre fidelidade no casamento cristão. Que ironia cruel! E percebi que ele e Patrícia trocavam olhares que duravam mais tempo que o normal. Ela sorria de forma diferente quando ele falava. Um brilho especial nos olhos que há tempos não via quando me olhava. Na época, achei que estava apenas prestando atenção ao sermão. Durante a 3ª semana, Patrícia começou a sugerir que era melhor eu não acompanhá-la em todos os encontros. Amor, você trabalha tanto, fica em casa descansando com Miguel. Eu anoto tudo que for importante, dizia com um sorriso que agora reconhecia como falso. Quantas vezes ela usou minha dedicação ao trabalho como desculpa para estar sozinha com aquele homem. Para vocês que estão assistindo do trabalho, escondendo o celular do chefe, ou em casa fingindo que está tudo bem enquanto a desconfiança corrói por dentro, deixem nos comentários de onde estão falando, porque sei que muitos de vocês já sentiram essa angústia que eu estava vivendo sem nem perceber. O que mais me revoltava era lembrar dos elogios excessivos ao padre. Eduardo, você não tem noção como o padre Henrique é sábio. Hoje ele me explicou conceitos sobre maternidade cristã que nunca pensei. Ou então, é impressionante como ele transmite paz. Depois de conversar com ele, me sinto uma pessoa melhor. Cada palavra agora soava como punhalada no peito. A questão do perfume também era gritante. Patrícia sempre usou a mesma fragrância há anos, presente que dei no nosso aniversário de casamento. Mas nas últimas semanas começou a usar perfume diferente, mais marcante, mais sensual. Pensei em variar um pouco. Uma mulher precisa se cuidar, respondeu quando perguntei. Agora entendia para quem estava se arrumando. As conversas telefônicas mudaram completamente de padrão. Patrícia sempre foi comunicativa, atendia o telefone naturalmente na minha presença, mas começou a sair do cômodo onde eu estava para atender certas ligações, sempre com desculpa de que era coisa da igreja e não queria me incomodar. Uma vez a escutei sussurrando na cozinha. Não posso falar agora, ele está por perto. Quando perguntei quem era, disse que era coordenadora de eventos discutindo decoração do batismo. Vocês conseguem imaginar como é doloroso perceber que cada gesto carinhoso da esposa era farsa para encobrir traição? Durante esse período, Patrícia estava mais atenciosa comigo que nunca. Preparava meus pratos favoritos, perguntava sobre meu dia com interesse genuíno, até sugeriu segunda lua de mel após batismo do Miguel. Depois que nosso filho for batizado, nossa família estará completa diante de Deus. Será novo começo para nós, dizia me abraçando. Como conseguia ser tão cruel e convincente ao mesmo tempo? O comportamento dela durante missas também mudou drasticamente.
Antes participava dos cultos de forma discreta e respeitosa, mas durante a preparação do batismo, começou a se posicionar sempre nas primeiras fileiras, prestando atenção excessiva em cada palavra do padre. Sempre encontrava motivos para cumprimentá-lo após término da missa. Padre Henrique, que sermão inspirador, dizia, segurando a mão dele por mais tempo que necessário. Uma tarde, 3 semanas antes do batismo, cheguei em casa mais cedo e encontrei Patrícia ao telefone, rindo de forma que há tempos não ouvia. Era risada íntima, cúmplice, como se conversasse com o namorado. Quando me viu, rapidamente mudou o tom. Sim, padre, entendi perfeitamente os preparativos. Muito obrigada pela orientação. Desligou imediatamente e veio me cumprimentar com um beijo exagerado no rosto. Como foi seu dia, amor? A semana anterior ao batismo foi mais intensa em preparativos. Patrícia saía quase todos os dias para resolver pendências da cerimônia. Sempre voltava com desculpas elaboradas. Precisou escolher flores para altar, conferir lista de convidados, conversar com coordenadora sobre lanche após cerimônia. Cada vez que mencionava Padre Henrique, seus olhos brilhavam de forma especial. Ele é tão dedicado aos fiéis. Está se esforçando tanto para que o batismo do nosso Miguel seja perfeito. Na quinta-feira anterior ao batismo, véspera da descoberta na sacristia, Patrícia voltou para casa com energia diferente. Estava radiante, falante, quase eufórica. Preparou jantar elaborado e passou noite toda falando como seria bonito ver nosso filho sendo batizado. Eduardo, tenho certeza que domingo será dia mais especial das nossas vidas. Padre Henrique preparou cerimônia linda especialmente para Miguel. A forma como falava o nome do padre com carinho e admiração agora me deixava nauseado. Quantos de vocês já passaram pela experiência de reinterpretar toda uma época da vida depois de descoberta devastadora? Cada lembrança dos últimos 3 meses ganhava significado completamente diferente. O que interpretava como devoção religiosa era, na verdade, paixão adúltera. O que via como dedicação materna aos preparativos do batismo era tempo roubado para encontros secretos. Naquela madrugada de sábado, uma pergunta martelava na minha cabeça. Por quanto tempo mais essa farsa teria continuado se eu não tivesse descoberto por acaso? Eles pretendiam manter o caso mesmo após batismo. O que mais me doía era pensar que meu filho, minha criança inocente de 3 anos, seria batizado pelo próprio homem que destruiu nossa família. Para vocês que já desconfiaram de traição, mas tentaram ignorar os sinais por medo de destruir a família, comentem aí. Até onde vocês conseguiriam fingir normalidade sabendo que estão sendo enganados? Porque eu estava prestes a descobrir que essa traição era apenas a ponta do iceberg de uma conspiração muito maior dentro daquela paróquia que eu considerava minha segunda casa. No sábado pela manhã, um dia antes do batismo, acordei com uma decisão cristalina na mente. Precisava confrontar a situação de frente. Não conseguiria fingir normalidade durante a cerimônia mais importante da vida do meu filho, sabendo que estava sendo traído pelo próprio homem que o batizaria. Mas antes de qualquer confronto, precisava de mais evidências concretas. Vocês já viveram aquele momento em que sabem que estão prestes a descobrir uma verdade que vai mudar suas vidas para sempre, mas ainda assim precisam seguir em frente? Foi exatamente o que senti quando disse para Patrícia que precisava ir à igreja resolver alguns detalhes de última hora com Padre Henrique. Que detalhes, amor? Já está tudo organizado, ela perguntou, tentando disfarçar um leve nervosismo na voz. São coisas de homem, respondi, observando sua reação. Percebi como ela ficou inquieta, mexendo o cabelo nervosamente, um tique que sempre teve quando mentia. Cheguei à paróquia às 10 da manhã. A igreja estava movimentada com os preparativos para as missas do final de semana, mas consegui localizar Padre Henrique na sacristia, organizando os paramentos litúrgicos. Quando me viu, seu rosto mudou sutilmente de expressão. Havia algo no olhar dele que nunca havia notado antes. Uma mistura de culpa e desconforto. Eduardo, que surpresa!
Como posso ajudá-lo nesta véspera de batismo tão especial? Disse, forçando um sorriso paternal que agora me parecia completamente falso. Decidi ir direto ao ponto, mas de forma estratégica. Padre, preciso fazer uma confissão antes da cerimônia de amanhã. É algo que está pesando na minha consciência. Vi como seus olhos se alargaram ligeiramente. Ele me conduziu até o confessionário, e pela primeira vez em 3 anos de frequentar aquela paróquia, senti que estava entrando num local profano ao invés de sagrado. Ajoelhei-me do lado do penitente e ele se posicionou do lado oposto, separados apenas pela grade de madeira. Padre, comecei escolhendo cada palavra cuidadosamente. Tenho desconfiado que minha esposa está me traindo. Sei que pode parecer paranoia, mas os sinais estão todos lá. As mudanças de comportamento, as mentiras, os encontros misteriosos. Como homem cristão, devo perdoar uma traição ou posso buscar a verdade? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ouvi sua respiração pesada do outro lado da grade. Quando finalmente falou, sua voz estava trêmula. Eduardo, a traição é um dos pecados mais graves contra o matrimônio, mas, às vezes, as pessoas cometem erros por fraqueza da carne, não por maldade do coração. Para vocês que já suspeitaram de traição, mas tinham medo de descobrir a verdade, comentem aí, até onde iriam para obter respostas definitivas, porque o que aconteceu a seguir mudou completamente o rumo da minha vida. Continuei pressionando. E se o homem que está traindo minha esposa for alguém em quem confio plenamente? Alguém que deveria ser exemplo de moralidade e fidelidade? Sua respiração se tornou ainda mais pesada. Eduardo, por favor, pare com isso, murmurou baixo. Foi então que ouvi algo que me gelou o sangue. Do outro lado da grade, escutei claramente um soluço abafado. Padre Henrique estava chorando. Perdão, meu Deus, perdão, sussurrava entre lágrimas. Não foi minha intenção. Ela me procurou. Eu era fraco. Pequei contra Deus e contra você. Meu mundo desabou pela 2ª vez em 2 dias. Não apenas a traição era real, mas agora eu tinha a confissão completa. Levantei-me abruptamente do confessionário e saí da grade, ficando face a face com ele. Padre Henrique estava devastado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, completamente quebrado. Há quanto tempo? Perguntei com voz firme, mas controlada. 3 anos, respondeu sem conseguir me olhar nos olhos. Desde que Miguel nasceu. Patrícia estava passando por uma crise pós-parto, se sentia abandonada e eu deveria ter a orientado para procurar ajuda profissional, mas acabei me envolvendo emocionalmente. Eduardo, você precisa entender que nunca foi planejado, continuou o Padre Henrique, tentando se recompor, mas ainda visivelmente abalado. Sua esposa procurou orientação espiritual após o nascimento do Miguel. Ela se sentia negligenciada, disse que você trabalhava muito e não prestava atenção nela. Como pastor, era meu dever acolhê-la, mas você decidiu acolhê-la na sua cama. Interrompi, sentindo uma raiva fria e calculada subindo pelo peito. Durante 3 anos, todas as vezes que eu vinha aqui buscar conforto espiritual, orientação religiosa, vocês dois estavam rindo de mim pelas costas. Vocês conseguem imaginar como é descobrir que sua fé foi manipulada dessa forma? Para quem está assistindo e já se sentiu traído por alguém em quem confiava cegamente, deixem nos comentários. Como lidaram com a sensação de que foram feitos de tolos durante anos? Nunca rimos de você, ele respondeu desesperadamente. Pelo contrário, a culpa nos consumia todos os dias. Por várias vezes tentamos terminar, mas há sentimentos envolvidos. Patrícia disse que o casamento de vocês já não funcionava há muito tempo, que estava infeliz. Essa frase me atingiu como um soco no estômago. Não apenas eles me traíam, mas também distorciam nossa realidade conjugal para justificar o pecado. Nosso casamento funcionava perfeitamente, disse com firmeza. Eu trabalhava tanto justamente para dar conforto e segurança para minha família. Cada hora extra que fazia era pensando no futuro do Miguel. Padre Henrique baixou a cabeça,
reconhecendo que não havia justificativa possível. Você tem razão. Não há desculpa para o que fizemos. Quebrei meus votos, traí sua confiança, profanei meu ministério. Mereço todas as consequências. E quais consequências você acha que merecem? Perguntei, observando atentamente sua reação. Vou renunciar ao ministério imediatamente, respondeu sem hesitar. Não posso continuar pregando sobre santidade e fidelidade sendo um hipócrita. E não posso batizar Miguel amanhã, seria uma blasfêmia. Essa declaração me pegou de surpresa. Por um lado, sentia alívio por ele reconhecer a gravidade da situação. Por outro, a realidade de que o batismo do meu filho, evento que havíamos planejado durante meses, seria cancelado por causa dessa traição, me deixou ainda mais revoltado. 3 anos, repeti, mais para mim mesmo que para ele. 3 anos vocês mantiveram essa farsa. Quantas outras famílias da paróquia sabiam? Quantas pessoas estavam rindo da minha cara enquanto eu era o marido traído que não sabia de nada? Ninguém mais sabe, garantiu rapidamente. Fomos muito discretos. As pessoas até comentavam sobre o quão dedicada Patrícia era aos assuntos da igreja. Mas ninguém desconfiava da verdade. Você deve acreditar nisso. Mas eu não acreditava mais em nada que saía da boca dele. Como confiar na palavra de um homem que mentiu para mim durante 3 anos? E os encontros? Onde aconteciam? Perguntei, precisando saber até onde ia essa profanação. Principalmente aqui na igreja, após os horários de movimento. Às vezes na casa paroquial. Nunca em locais públicos ou na sua casa. Tentávamos manter algum respeito, disse, percebendo como suas próprias palavras soavam absurdas. Respeito? Explodi. Vocês falavam sobre respeito enquanto faziam sexo na casa de Deus, enquanto eu cuidava do meu filho em casa, acreditando que minha esposa estava em reuniões de preparação para batismo? Para quem está assistindo e já descobriu uma traição, digam nos comentários. O que dói mais? A traição em si ou descobrir os detalhes de como foram enganados durante tanto tempo? Porque eu ainda estava longe de saber toda a verdade sobre essa paróquia que eu considerava minha segunda casa. Padre Henrique não conseguia responder. Estava completamente quebrado, derrotado pela própria consciência. O que você vai fazer agora? Perguntou com voz fraca. Primeiro, vou para casa conversar com minha esposa. Depois, decidiremos juntos qual será o futuro da nossa família. Quanto a você, mantenha sua palavra sobre renunciar. Não quero mais vê-lo usando essa batina como se fosse um homem santo. Quando estava saindo da sacristia, ele me chamou uma última vez. Eduardo, por favor, tente perdoar. Não por mim ou por Patrícia, mas por Miguel. Uma criança não deveria crescer num lar destruído pelo ódio. Parei na porta sem me virar. O lar já foi destruído, padre. Vocês se encarregaram disso há 3 anos. Agora vou descobrir se ainda é possível reconstruir algo sobre os destroços que vocês deixaram. A caminhada de volta para casa durou apenas 15 minutos, mas pareceu uma eternidade. Minha cabeça fervilhava com a confissão de Padre Henrique e a certeza de que teria que confrontar Patrícia em breve. Mas algo na conversa me incomodava profundamente. A forma como ele falou sobre tentarem ser discretos e que ninguém mais sabia. Será que era verdade? Quando cheguei em casa, Patrícia estava na cozinha preparando o almoço enquanto Miguel brincava na sala. A normalidade da cena me causou náusea. Como ela conseguia manter essa fachada perfeita de esposa dedicada, sabendo do que havia feito? Como foi na igreja, amor? Perguntou sem nem se virar do fogão. Padre Henrique conseguiu esclarecer suas dúvidas? Havia algo no tom de voz dela, uma tensão disfarçada que confirmava minhas suspeitas. Ele havia ligado para avisá-la sobre nossa conversa. Esclareceu sim, respondi, observando cada microexpressão do seu rosto. Na verdade, esclareceu muito mais do que eu esperava. Vi como suas mãos tremeram ligeiramente ao mexer a panela. Em vez de confrontá-la imediatamente, decidi adotar uma estratégia diferente. Patrícia, preciso te contar algo. Estou desconfiando que alguém da igreja sabe sobre vocês dois. A panela literalmente caiu das mãos dela. Para quem está assistindo escondido no trabalho ou no intervalo, comentem aí.
Vocês já fizeram um teste assim para confirmar uma suspeita? Porque a reação dela foi mais reveladora que qualquer confissão. Do que você está falando? Gaguejou, tentando recompor a postura. Eu e quem? Eduardo, você está delirando. Mas eu podia ver o pânico em seus olhos. Ela sabia que o jogo havia acabado. Senta aqui comigo, disse com voz calma, mas firme. Vamos ter uma conversa adulta sobre o que está acontecendo há 3 anos. Patrícia se sentou na cadeira da cozinha, como uma criminosa sendo interrogada. As lágrimas já começavam a brotar. Quem mais sabe, Patrícia? Perguntei diretamente. Porque eu duvido muito que vocês conseguiram manter isso em segredo durante tanto tempo numa comunidade pequena como a nossa. Ela abaixou a cabeça e começou a chorar compulsivamente. Ninguém sabe, soluçou entre lágrimas. Eu juro por Deus que ninguém sabe. Mas eu não acreditava numa palavra. 3 anos de encontros secretos numa paróquia frequentada por 300 famílias, impossível passar despercebido. A Dona Maria, secretária da igreja, sabe? Pressionei. Vi como ela hesitou antes de responder. E o seu João, zelador? E a irmã Conceição, que coordena os eventos? A cada nome que mencionava, percebia que estava no caminho certo. Finalmente, ela quebrou. Dona Maria. Talvez desconfie de algo. Uma vez, ela fez um comentário estranho sobre eu ser muito dedicada aos assuntos paroquiais. Mas nunca disse nada diretamente. Vocês conseguem imaginar a humilhação? Descobrir que sua traição era um segredo de polichinelo na comunidade? Para vocês que frequentam igreja e já sentiram olhares estranhos ou comentários indiretos, digam nos comentários. Como identificam quando as pessoas sabem de algo que vocês não sabem? E a irmã Conceição? Insisti. Patrícia hesitou ainda mais. Ela uma vez perguntou se eu estava passando por algum problema emocional. Disse que me via muito agitada ultimamente. Ofereceu ajuda espiritual. Estava começando a formar um quadro claro. Várias pessoas na paróquia suspeitavam ou sabiam da traição, mas ninguém teve coragem de me contar. Eu era oficialmente o último a saber da minha própria desgraça. E o que mais me dói, continuei, é saber que durante 3 anos fui à igreja, participei de eventos, conversei com essas pessoas, e todas fingiam naturalidade, enquanto sabiam que minha esposa estava me traindo com o padre. Patrícia estava devastada, chorando descontroladamente. Eduardo, por favor, você precisa me perdoar. Nunca foi amor, foi só confusão, carência. Depois do Miguel nascer, me senti abandonada, e o padre Henrique estava sempre disponível para conversar. Disponível para conversar na cama dele, você quer dizer? Interrompi friamente. 3 anos, Patrícia. 3 anos de mentiras. 3 anos de humilhação. 3 anos fingindo que nossa família era feliz. Foi então que ela deixou escapar algo que me deixou ainda mais chocado. Eduardo, você não entende. Não fomos só nós. Há outras mulheres na paróquia que se aproximaram do padre Henrique de forma inapropriada também. Meu sangue gelou. O que você está dizendo? Ela percebeu que havia falado demais, mas já era tarde. Responde, Patrícia. Que outras mulheres? Eu não posso falar nomes, murmurou. Mas o padre Henrique tem um problema com limites profissionais. Eu não fui a única. A revelação me atingiu como um tsunami. O homem que eu respeitava como líder espiritual era um predador em série que se aproveitava de mulheres vulneráveis da própria paróquia. Para vocês que estão ouvindo essa história da sua casa no trânsito ou onde estiverem, comentem aí. Como reagiriam descobrindo que a traição da esposa era parte de um esquema muito maior de abuso de poder? Porque eu estava prestes a descobrir que essa paróquia guardava segredos muito mais sombrios do que eu jamais imaginei. Quantas outras, Patrícia? Pressionei. E por quanto tempo isso vem acontecendo? Ela balançou a cabeça, recusando-se a responder. Mas eu já sabia que havia encontrado a ponta de um iceberg que ameaçaria toda a estrutura da nossa comunidade religiosa. Miguel continuava brincando na sala, alheio ao fato de que sua família estava desmoronando e que o homem que o batizaria no dia seguinte era o centro de um escândalo que abalaria toda a paróquia. Mas antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro da minha família,
Eu precisava saber toda a verdade sobre essa rede de mentiras e manipulação. Depois da confissão de Patrícia sobre outras mulheres na paróquia, uma dúvida terrível começou a crescer na minha mente. Se ela estava mentindo sobre tantas coisas, se havia traído nossa família durante 3 anos inteiros, que outras verdades estavam escondidas? E a pergunta mais assombrada de todas: Miguel era realmente meu filho? Patrícia, disse com voz trêmula, preciso te fazer uma pergunta que vai definir o futuro da nossa família. Vi como ela se enrijeceu na cadeira, já antecipando o que estava por vir. Miguel é meu filho biológico ou do padre Henrique? O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Patrícia ficou pálida como um fantasma, suas mãos tremendo descontroladamente. Quando finalmente falou, sua voz era quase inaudível. Eduardo, eu não sei. Vocês conseguem imaginar o que é ouvir isso da mãe do seu filho? Para quem está assistindo e já passou pela dúvida devastadora sobre paternidade, deixem nos comentários de onde estão falando. Como lidariam com uma incerteza dessas? Como assim você não sabe? Explodi levantando da cadeira. Como uma mãe não sabe quem é o pai do próprio filho? Ela começou a chorar compulsivamente, mas eu não tinha mais compaixão para oferecer. O timing coincidiu, soluçou. Miguel foi concebido exatamente no período em que o caso começou. As datas... Eduardo, eu juro que tentei calcular 1000 vezes, mas é impossível ter certeza. A revelação me atingiu como um tiro no peito. Durante 3 anos criei, amei, me sacrifiquei por uma criança que talvez nem fosse minha. Cada noite acordando para trocar fralda, cada consulta médica, cada papai que saía da boca do Miguel, tudo poderia ter sido uma mentira cruel. Você sabia dessa possibilidade durante estes 3 anos e nunca me contou? Perguntei, tentando controlar a fúria crescente. Deixou eu me apegar, deixou eu me sacrificar, deixou eu amar incondicionalmente uma criança que pode ser filho do homem que destruiu nossa família? Patrícia estava destroçada, mas eu não conseguia sentir pena. Eduardo, independente de quem seja o pai biológico, Miguel é seu filho em todos os outros sentidos. Você o criou, você o ama, você é o pai dele. Não funciona assim, berrei, perdendo completamente a composição. Um homem tem o direito de saber se está criando o próprio filho ou o filho da traição da esposa. Para vocês que estão ouvindo isso no trabalho, em casa, no trânsito, comentem aí. Acham que amor paternal pode superar a descoberta de que a criança não é biologicamente sua? Porque naquele momento eu sentia que meu mundo havia desabado pela 3ª vez em 2 dias. Vamos fazer um teste de DNA, declarei com firmeza. Amanhã mesmo, antes de tomar qualquer decisão sobre nosso casamento ou sobre o futuro do Miguel, preciso saber a verdade. Patrícia assentiu entre lágrimas, sabendo que não havia mais como fugir da realidade. Olhei para a sala onde Miguel brincava inocentemente, alheio ao fato de que sua paternidade estava sendo questionada. Como explicar para uma criança de 3 anos que o homem que ela chama de papai pode não ser seu pai biológico? E tem mais uma coisa, disse, voltando minha atenção para Patrícia. Você vai me contar tudo sobre essas outras mulheres da paróquia. Quero saber nomes, detalhes, há quanto tempo isso acontece. Se vou expor esse escândalo, preciso de todas as informações. Ela hesitou, mas percebeu que não tinha mais escolha. A Rosa, esposa do seu Antônio que trabalha no banco. A Carla, viúva que cuida da limpeza da igreja. E suspeito que a Lúcia, coordenadora do coral, também. 3 nomes. 3 famílias destruídas pela manipulação do mesmo homem. Há quanto tempo sabem uma das outras? Pressionei. Vocês se encontravam? Planejavam juntas? A pergunta a deixou ainda mais desconfortável. Não oficialmente, mas... havia tensões, olhares estranhos quando nos cruzávamos na igreja, ciúmes disfarçados. A situação era ainda pior do que imaginara. Padre Henrique havia criado um verdadeiro harém dentro da paróquia, manipulando mulheres vulneráveis e destruindo famílias inteiras. E eu havia sido um dos últimos a descobrir. No domingo pela manhã,
dia que deveria ter sido a celebração do batismo do Miguel, acordei com uma determinação cristalina. Era hora de confrontar toda essa rede de mentiras publicamente. Não poderia permitir que outras famílias fossem destruídas pela manipulação daquele homem. Cheguei à igreja às 10 da manhã, uma hora antes da missa principal. O templo estava sendo preparado para a cerimônia, com decorações especiais que deveriam ter sido para o batismo cancelado do meu filho. A ironia da situação me revirava o estômago. Padre Henrique estava na sacristia, claramente nervoso com minha presença. Quando me viu, tentou disfarçar com um sorriso forçado, mas seus olhos revelavam o pânico que sentia. Eduardo, pensei que não viria hoje considerando as circunstâncias, disse com voz trêmula. Vim sim, respondi firmemente, e vim com um propósito muito específico. Para vocês que frequentam igreja e já presenciaram algum escândalo religioso sendo exposto, digam nos comentários. Como reagiram quando descobriram que líderes espirituais eram falsos? Porque o que aconteceu a seguir abalou toda aquela comunidade. Preciso falar com você sobre Rosa, Carla e Lúcia, disse, observando como seu rosto empalideceu instantaneamente. E sobre quantas outras mulheres você manipulou usando sua posição de autoridade espiritual? Padre Henrique cambaleou, segurando-se no altar para não cair. Eduardo, por favor, não aqui, não hoje. Há 300 pessoas esperando pela missa. Mas era exatamente por isso que escolhi aquele momento. 300 pessoas que merecem saber a verdade sobre o homem que está pregando moralidade para elas, respondi. 300 pessoas que confiaram em você para orientar suas famílias. Os fiéis começavam a chegar para a missa. Vi Dona Maria, a secretária que desconfiava de algo. Vi seu João, o zelador que certamente havia testemunhado encontros estranhos. Vi as próprias Rosa, Carla e Lúcia chegando com suas respectivas famílias, todas fingindo normalidade. Você tem uma escolha, disse para Padre Henrique. Ou assume publicamente o que fez e renuncia com dignidade, ou eu vou contar para toda a comunidade o que descobri nos últimos 2 dias. Ele estava completamente destroçado, suando frio e tremendo visivelmente. Eduardo, por favor, pense nas consequências, não apenas para mim, mas para as famílias envolvidas, para a própria paróquia. Isso vai destruir nossa comunidade. A comunidade já foi destruída, respondi friamente, por você. Há 3 anos. Eu só estou expondo a verdade que foi escondida por tanto tempo. Vocês já estiveram numa situação em que precisaram escolher entre justiça e proteção de pessoas inocentes? Comentem aí. Como decidiriam entre expor um criminoso e proteger as vítimas secundárias? A missa estava prestes a começar. O templo lotado com famílias inteiras, crianças, idosos, todos esperando uma cerimônia religiosa que acreditavam ser conduzida por um homem santo. Mas eu sabia que não poderia permitir que aquela farsa continuasse. Última oportunidade, avisei. Confessa tudo agora, na frente de todos, ou eu mesmo vou fazer isso. Padre Henrique olhou para o altar, depois para a congregação reunida e finalmente para mim. Está bem, murmurou derrotado. Vou confessar. E foi assim que o maior escândalo da história daquela paróquia estava prestes a ser revelado, diante de 300 pessoas chocadas que descobririam que sua fé havia sido manipulada durante anos. A missa estava prestes a começar quando o Padre Henrique subiu ao púlpito com passos vacilantes. O templo lotado esperava pelo sermão dominical, mas o que receberam foi uma confissão que mudaria para sempre aquela comunidade. Meus queridos irmãos, começou com voz trêmula, antes de iniciarmos nossa celebração, preciso confessar algo que tem pesado na minha consciência. O murmúrio baixo se espalhou entre os fiéis. Vi Patrícia encolher-se no banco dos fundos, claramente apavorada. Durante meu ministério aqui, cometi pecados graves contra Deus, contra esta paróquia e contra famílias específicas. Sua voz estava quebrando. Violei meus votos de celibato e abusei da confiança que depositaram em mim. O silêncio no templo era ensurdecedor. Pais cobriam os ouvidos dos filhos. Idosos se benziam em choque. Para vocês que frequentam igreja, comentem aí. Como reagiriam vendo seu líder espiritual
confessar publicamente seus pecados. Mantive relacionamentos imorais com mulheres desta congregação, manipulando sua vulnerabilidade emocional e usando minha posição de autoridade para satisfazer desejos carnais. A cada palavra, via rostos chocados se voltando uns para os outros, tentando identificar as vítimas. Foi então que ele fez algo inesperado. Mas há algo que vocês precisam saber sobre minha decisão de confessar publicamente. Olhou diretamente para mim. Não estou fazendo isso por pressão externa. Há 3 semanas, recebi uma carta anônima que mudou minha perspectiva sobre tudo. Meu coração disparou. Que carta? Padre Henrique continuou. Alguém escreveu pedindo orações para um homem que desconfiava estar sendo traído pela esposa com uma figura religiosa. A carta descrevia sinais que eram exatamente os mesmos que eu sabia estarem acontecendo nas famílias que eu destruí. A revelação me atingiu como um raio. 3 semanas atrás, no auge da minha angústia inconsciente, havia escrito uma carta para a paróquia pedindo orações por um amigo que suspeitava de traição. Nunca imaginei que chegaria às mãos do próprio causador do problema. Essa carta me fez perceber que minha hipocrisia havia chegado ao limite. Como poderia orar pela cura de um casamento que eu mesmo estava destruindo? Suas lágrimas agora eram visíveis para toda a congregação. Vocês já viveram uma situação onde suas próprias ações se voltaram contra vocês de forma inesperada? Para quem está assistindo no almoço de domingo com a família, digam nos comentários. Acreditam que existe algo como justiça divina? Por isso decidi renunciar ao meu ministério antes mesmo de ser descoberto. Não por covardia, mas por reconhecer que não mereço vestir estas vestes sagradas. Começou a tirar a batina ali mesmo, diante de todos. A confissão pública estava causando um tumulto controlado. Algumas mulheres choravam, provavelmente as próprias vítimas. Alguns homens se levantavam indignados. Crianças perguntavam aos pais o que estava acontecendo. Eduardo Silva, disse meu nome em voz alta, me fazendo gelar. Peço sua permissão para me dirigir diretamente a você, na frente de todos. Senti 300 pares de olhos se voltarem para mim. Assenti com um gesto de cabeça. Sua carta salvou não apenas sua família, mas outras famílias desta comunidade. Forçou-me a encarar minha verdadeira natureza e tomar a decisão certa antes que mais danos fossem causados. A ironia da situação era absurda. Meu pedido de oração havia se tornado o catalisador da confissão. Renuncio oficialmente ao meu ministério e me colocarei à disposição da diocese para a investigação completa. Peço perdão especialmente às famílias Silva, Correia, Santos e Oliveira. Os sobrenomes das outras vítimas ecoaram pelo templo como bombas explodindo. Após a confissão devastadora, o templo mergulhou num caos controlado. Famílias inteiras se abraçavam, algumas em apoio, outras em choque. Vi Antônio Correia sair furioso, provavelmente descobrindo naquele momento sobre Rosa. A comunidade que conheci por 8 anos estava se desfazendo diante dos meus olhos. Padre Henrique permanecia no púlpito, agora sem a batina. Apenas um homem quebrado esperando o julgamento da congregação. Foi então que senti algo inesperado surgindo no meu peito. Não era alívio pela vingança, mas uma mistura complexa de tristeza e compaixão. Levantei-me do banco e caminhei em direção ao altar. O murmúrio cessou completamente. 300 pessoas prenderam a respiração para ver o que o homem traído faria com seu traidor confesso. Padre Henrique, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Você destruiu minha família, quebrou minha confiança e profanou tudo que considero sagrado. Minha voz ecoava pelo templo silencioso. Mas, continuei, sentindo as palavras brotarem de um lugar que eu não sabia existir, também percebo um homem que está genuinamente arrependido. Um homem que escolheu confessar antes de ser forçado a isso. Para vocês que estão assistindo e já passaram pela dor da traição, comentem aí de onde estão falando. Conseguiriam perdoar publicamente quem os traiu? Porque o que fiz a seguir surpreendeu até a mim mesmo. Como cristão, preciso praticar o que nossa fé ensina. Eu te perdoo. As palavras saíram com mais facilidade do que esperava. Não pelo que fizeste com minha família,
mas pela coragem de confessar e tentar reparar o dano. O impacto da minha declaração foi imediato. Alguns aplaudiram. Outros choraram. Vi Patrícia nos fundos completamente destroçada, entre alívio e culpa. Dona Maria, a secretária, se levantou e começou a aplaudir, seguida por outros. Mas minha decisão tinha condições. Meu perdão não significa que não haverá consequências. Você precisa buscar ajuda profissional, fazer reparações às famílias destruídas e nunca mais exercer qualquer função religiosa. Padre Henrique assentiu vigorosamente. Aceito todas as condições. E vou além. Usarei minha experiência para ajudar outros líderes religiosos que possam estar lutando com tentações similares. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Antônio Correia, que havia saído furioso, retornou ao templo. Caminhou até onde estávamos e diante de todos estendeu a mão para Padre Henrique. Se Eduardo pode perdoar, eu também posso, disse com voz forte. Mas nunca mais quero te ver perto da minha família. O aperto de mão entre os dois homens simbolizou algo maior, a possibilidade de cura mesmo após a mais profunda traição. A cerimônia que deveria ser o batismo do Miguel se transformou numa experiência de perdão coletivo. Famílias que haviam sido destruídas encontraram, não reconciliação completa, mas um caminho para a cura. 3 meses depois, Padre Henrique cumpriu sua palavra. Começou a trabalhar num centro de reabilitação para líderes religiosos com problemas comportamentais. Patrícia e eu iniciamos terapia de casal, um processo longo e doloroso, mas necessário. O teste de DNA confirmou que Miguel é meu filho biológico, removendo a última dúvida que pesava sobre nossa família. Decidimos recomeçar, não porque o passado foi apagado, mas porque escolhemos construir um futuro baseado na verdade. Para quem está assistindo e se tocou com essa história de perdão e reconstrução, se sintam inspirados a não desistir dos relacionamentos quando a traição acontecer. Às vezes a dor mais profunda pode ser o início da cura mais verdadeira. 6 meses depois, Miguel foi batizado por um novo padre, numa cerimônia pequena mas genuína, marcando não um final feliz fantasioso, mas um novo começo baseado na honestidade, no perdão e na esperança de que mesmo os relacionamentos mais feridos podem ser reconstruídos quando há arrependimento verdadeiro de ambas as partes. 2 anos se passaram desde aquele domingo devastador que mudou nossas vidas para sempre. Hoje, enquanto escrevo esta história, olho para Miguel brincando no quintal e sinto uma gratidão profunda pelo caminho que escolhemos percorrer. A terapia de casal com Patrícia não foi fácil. Foram meses de conversas dolorosas, lágrimas, recaídas e pequenas vitórias. Aprendemos que perdoar não significa esquecer, mas escolher construir algo novo sobre os destroços do que foi quebrado. Eduardo, Patrícia me disse numa sessão particularmente difícil, sei que nunca poderei desfazer o que fiz, mas quero passar o resto da vida provando que mudei. E tem cumprido essa promessa dia após dia, com gestos pequenos, mas consistentes de transparência e dedicação à nossa família. Para vocês que estão passando por uma crise no relacionamento e se perguntam se vale a pena lutar pela reconciliação, deixem nos comentários de onde estão falando. Acreditam que pessoas podem realmente mudar? Porque nossa experiência provou que sim, mas só quando há arrependimento verdadeiro e trabalho constante. Padre Henrique, hoje conhecido apenas como Henrique, cumpriu sua promessa. Trabalha num centro de reabilitação, ajudando líderes religiosos com problemas comportamentais. Uma vez por ano, nos encontramos para conversar, não como amigos, mas como 2 pessoas que aprenderam lições importantes sobre falibilidade humana e redenção. Sua decisão de me perdoar publicamente salvou minha alma, me disse no último encontro. Me deu forças para enfrentar meus demônios e reconstruir minha vida de forma honesta. Ele nunca mais exerceu função religiosa, mas encontrou propósito em ajudar outros que lutam com as mesmas tentações que quase o destruíram. A comunidade da nossa antiga paróquia se fragmentou temporariamente, mas também se fortaleceu. As famílias afetadas pelo escândalo passaram por processos similares ao nosso. Algumas se reconciliaram, outras optaram pelo divórcio,
mas todas encontraram uma forma de seguir em frente com dignidade. Rosa e Antônio conseguiram reconstruir seu casamento através de muito trabalho e terapia. Ver como vocês enfrentaram a situação nos inspirou a não desistir. Rosa me confidenciou numa festa de aniversário do Miguel no ano passado. Carla, a viúva que cuidava da limpeza da igreja, encontrou paz ao descobrir que não estava sozinha em sua experiência. Hoje coordena um grupo de apoio para mulheres que foram manipuladas por figuras de autoridade. Vocês já pararam para pensar como uma crise pode revelar a verdadeira força de uma comunidade? Comentem aí suas experiências. Como superaram situações que pareciam impossíveis de resolver? Miguel, agora com 5 anos, foi finalmente batizado por Padre Antônio, o substituto que trouxe nova energia e transparência para a nossa paróquia. A cerimônia foi pequena, íntima, mas carregada de significado real. Uma família que havia passado pelo vale da sombra da morte e emergiu mais forte. Durante a cerimônia, olhei para Patrícia segurando a mão do nosso filho e percebi que ela não era mais a mulher que me traiu 3 anos atrás. Era alguém que havia enfrentado suas falhas, assumido responsabilidades e escolhido diariamente reconstruir nossa confiança. Também não sou mais o homem ingênuo que ignorava sinais por medo de enfrentar verdades dolorosas. Aprendi que amor verdadeiro não é cegueira, mas a coragem de ver claramente e, ainda assim, escolher lutar pelo que vale a pena. Nossa fé mudou completamente. Não frequentamos mais igreja por tradição ou obrigação social, mas porque encontramos uma espiritualidade baseada na honestidade, no perdão genuíno e na responsabilidade pessoal. Miguel está crescendo numa família que valoriza a verdade acima das aparências. Se esta história tocou vocês de alguma forma, se reconheceram suas próprias lutas nas nossas experiências, saibam que não estão sozinhos. Traição, perdão e reconstrução são jornadas que milhões de famílias enfrentam silenciosamente. Para quem está vivendo uma crise matrimonial neste momento, lembrem-se, vocês têm o poder de escolher como essa história vai terminar. Podem escolher a vingança destrutiva ou o perdão construtivo. Podem escolher o orgulho que separa ou a humildade que reconstrói. 3 anos depois de descobrir a traição mais dolorosa da minha vida, posso afirmar com certeza que as maiores crises podem se tornar as maiores oportunidades de crescimento. Mas só se estivermos dispostos a enfrentá-las com coragem, honestidade e fé verdadeira. Aprendi que perdoar não é um ato único, mas uma escolha diária. Aprendi que reconstruir confiança não acontece através de promessas grandiosas, mas de pequenos gestos consistentes ao longo do tempo. Aprendi que fé real não é acreditar que coisas ruins nunca acontecerão, mas ter esperança de que podemos superar qualquer adversidade quando enfrentamos a verdade com coragem. Para todos vocês que acompanharam esta jornada até aqui, que se identificaram com nossa dor, nossa raiva, nossa luta e nossa eventual reconciliação, quero deixar uma mensagem final. Vocês são mais fortes do que imaginam. Suas famílias valem mais do que qualquer orgulho ferido. Seus relacionamentos podem ser reconstruídos sobre bases mais sólidas, se houver disposição genuína de ambas as partes. Não estou romantizando o processo. Foram os 2 anos mais difíceis das nossas vidas. Houve momentos em que quase desistimos, noites de discussões que pareciam não levar a lugar nenhum, recaídas que nos faziam questionar se estávamos no caminho certo. Mas também houve momentos de beleza inesperada. O primeiro te amo verdadeiro, após meses de silêncio. O dia em que Miguel nos viu abraçados e disse, papai e mamãe são felizes. A manhã em que acordei e percebi que havia passado uma semana inteira sem pensar na traição. Para vocês que estão enfrentando traições, crises de fé ou situações que parecem impossíveis de superar, deixem nos comentários uma palavra de força uns para os outros. Digam de onde estão falando e que mensagem deixariam para alguém que está passando pelo mesmo vale sombrio que vocês passaram. Se esta história os inspirou, se os fez refletir sobre suas próprias relações, se plantou uma semente de esperança em corações feridos, compartilhem com pessoas que precisam ouvir que recomeços são possíveis.
Inscrevam-se no canal para mais histórias reais de superação, perdão e reconstrução. E lembrem-se sempre, não importa quão fundo vocês caíram, não importa quão quebrados se sintam, não importa quão impossível pareça a reconciliação, existe sempre uma oportunidade de recomeçar quando há amor verdadeiro, arrependimento genuíno e fé em dias melhores. Que Deus abençoe suas jornadas, suas famílias e suas escolhas. Que tenham coragem para enfrentar verdades dolorosas e sabedoria para construir futuros melhores sobre os destroços do passado. Esta não foi apenas a história de um homem traído que escolheu perdoar. Foi a história de uma família que aprendeu que o amor mais forte nasce não da perfeição, mas da capacidade de se reconstruir após ser completamente destruída.